O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, qual é a situação do homem sobre a terra? Todos nós, desde que Deus nos criou, e os nossos primeiros pais resolveram, escolheram, decidiram caminhar sem Deus, que o gênero humano sofre, padece de uma desarmonia. Existe em nós uma desarmonia. Essa desarmonia é tão forte que nós somos tentados, muitas vezes caímos. Essa desarmonia é tão grande que muitas vezes sentimos um vazio existencial tão grande, onde nada nem ninguém é capaz de nos preencher. Essa desarmonia nos faz, muitas vezes, perder o sentido da vida e viver de qualquer modo e de qualquer jeito. E vejam que desde que o homem caiu e decidiu caminhar sozinho, que Deus busca atrair o coração do homem para perto dele. Deus sempre busca conquistar o homem, busca sempre seduzir o homem, para que o homem perceba e descubra que tudo aquilo que ele vive distante de Deus é uma ilusão, que vai simplesmente fazê-lo cada vez mais se desumanizar, se distanciando de Deus, perdendo a razão de existir. Observem que quando a igreja fala de conversão, a igreja aqui está falando assim: aumentem o amor por Deus, deixem de ser egoístas. É uma pena que muitas pessoas veem a conversão do coração como simplesmente a busca do cumprimento da lei, e não é isso. É claro que nós sabemos que a lei pela lei é dura. Daí uma alcunha antiga, da Roma antiga, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas deve ser cumprida, sim. Mas quando essa lei, para nós, ela se transforma em amor, ela não é dura,
mas existe um prazer em fazer a vontade de Deus. É claro que até o homem tomar essa consciência de que ele deve de verdade cumprir a lei por amor, ele muito vai sofrer, e muito vai se iludir no mundo também, e muito vai se perder. Observem que nunca a humanidade viveu tão vazia como nós, o homem odierno do século 21. Nunca o homem foi tão vazio de sentido, tão vazio de alegria, tão vazio de felicidade. Olha, hoje à tarde eu estava a pensar em uma coisa. A grande característica da juventude é a alegria. Mas como o jovem, ele tem uma vocação para ser alegre, para a alegria. E o que é que nós mais vemos hoje em dia? É a juventude que perdeu a alegria de viver. É a juventude que perdeu o sentido da vida, que vive aí vazia. É o homem que o tempo vai passando e ele vai se desumanizando. Por quê? Porque vai se distanciando de Deus. Porque vai cada vez mais não se deixando se sentir atraído por Deus. Observem que quando nós pegamos a história da humanidade, partindo, é claro, da história de Israel, do Israel antigo, que lá estão as bases da nossa fé, nós vemos que Deus sempre buscou atrair o homem, e até hoje continua fazendo assim. Se nós pegamos essa leitura aqui do livro do Gênesis, Gênesis, vocês já sabem, quer dizer início, princípio de tudo. Nessa leitura do livro do Gênesis, nós vemos aqui a experiência de Noé. Aquela que vocês já conhecem, que vocês sabem que é muito batida. Deus que vai lavar a humanidade. Eu não gosto de dizer que Deus destruiu a humanidade, porque Deus não é de destruição. Mas Deus, com o dilúvio, lava a humanidade. Daquela humanidade ali desvairada, perdida, submersa em uma vida de pecado. Deus, o Senhor, vai permitir que 8 se salvem. E esses 8 vão começar uma nova história, a nova história de Deus. Só que vejam que é tão bonito, porque o Senhor lavando a humanidade, purificando a humanidade, o Senhor vai estabelecer uma aliança, e essa aliança até hoje nós podemos contemplar. Ao contemplar o arco-íris nos céus, nós devemos nos lembrar dessa aliança. É uma pena tão grande que, infelizmente, o arco-íris hoje não é mais sinônimo da amizade com Deus, mas sinônimo de algumas causas sociais aí. Mas o arco-íris sempre foi sinal dessa aliança com Deus. E vejam como Deus diz: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. Estabeleço convosco minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E esse é o sinal que coloco entre mim e vós, e todos os seres humanos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra.
E quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança convosco, com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda criatura. Olhem que aqui é a primeira grande aliança de Deus com o homem. Deus que não se contenta na sua obra perfeita, a obra perfeita da criação, viver a revelia dele. Deus não aceita. É uma pena, minha gente, que nós muitas vezes levamos na brincadeira tudo, como por exemplo esse tempo forte da quaresma. Olha que não é um tempo folclórico, não, é um tempo espiritual. Quaresma não é um faz de contas, mas é um tempo propício para que o homem se aproxime de Deus com os 3 exercícios: a oração, a caridade e o jejum. Por que, padre, a oração, a caridade e o jejum são tão importantes na igreja? Para que o homem se relacione com as 3 instâncias que ele precisa se converter. Primeiro, a oração, ele se relacionando com Deus. Depois, a esmola, ele se relacionando com o outro. E por fim o jejum, ele se relacionando com ele mesmo. Ele não é nada, em Deus ele é tudo, para ele e para os outros. É tão simples a gente entender a espiritualidade da igreja. Porque eu devo jejuar? Porque eu preciso crescer espiritualmente e não posso dar tudo aquilo que o meu corpo quer. Porque eu preciso ser caridoso, porque eu formo a família de Deus e preciso ajudar o outro. E porque eu devo rezar mais, para tomar consciência de quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, para me relacionar com o Senhor. Será que é tão difícil a gente entender que esses gestos exteriores fazem um bem absurdo ao nosso interior? Sim, para quem quer viver a vida à revelia de Deus, isso não tem sentido. Para quem já é maduro na fé, já é adulto na fé, e compreende que é preciso crescer na relação com Deus, com o outro e consigo mesmo, sabe que isso é absurdamente importante. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos a liturgia de hoje, que vemos essa relação de Deus com o homem nessa aliança que ele firma, essa primeira aliança nos remete, nos joga no tempo e nos faz contemplar a aliança eterna que o Filho, que Deus mesmo, assumindo a nossa condição, fez conosco. E que aliança é essa, Padre? Quem nos dá a tônica hoje é São Pedro, na sua primeira carta. Nessa primeira carta, São Pedro, ele vai falar com uma dignidade tão grande a respeito da economia da salvação, da história da salvação. E por que isso, minha gente? Porque Pedro está a nos lembrar que Cristo morreu uma vez por todas. Ou seja, a morte de Cristo não só causou efeito naqueles homens dos tempos de antanho, de 2000 anos atrás, não. Mas a morte de nosso Senhor na cruz perpassa o tempo e a história, e somos nós participantes dessa morte até hoje. Pedro, na Prima Petri, Pedro, na primeira carta, na sua primeira carta, Pedro, com delicadeza, com sabedoria, nos lembra, nos recorda a aliança que até hoje nós participamos. Por que você vem à igreja? Por que você vem à missa? Qual é a razão pela qual você vem aqui? A razão é uma: fazer a vontade de Cristo. Fazer isso em minha memória. O que na memória de Cristo?
o sacrifício que um dia Ele ofereceu. Para quê? Para recordar para mim, para recordar para vocês, a aliança que Deus até hoje fez conosco. Essa aliança, meus irmãos, que deve verdadeiramente nortear os nossos dias. É claro, é sabido por todos nós que todos nós somos falhos. Temos muitas vezes pecados, pensamentos pecaminosos que nos levam a pecar. De verdade, o nosso coração tantas vezes deseja tantas coisas que nós temos consciência que não é bom para nós. Mas por causa desse desarranjo, dessa desarmonia, o nosso coração se vê atraído por certos caminhos, por certas coisas, que só vão com o tempo nos distanciando de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que esse tempo quaresmal seja um tempo de despertar para Deus. Quantos de vocês já estão mortos para Deus? Quantos de vocês não têm mais prazer de rezar? Quantos de vocês rezam mal? Quantos de vocês não entenderam ainda a razão pela qual nós devemos de verdade viver em comunhão, em proximidade com o Senhor? Quantos na igreja de Deus ainda a brincar? Quantos ainda que não levam a sério a fé? Porque, minha gente, olha, levar a sério a fé quer dizer me esforçar para ir cumprindo aquilo que a igreja vai me fornecendo, vai me catequizando. Se vocês lembram bem da primeira leitura da semana passada, vocês vão ver como o homem foi tentado a não cumprir aquilo que foi pedido. E muitas vezes as coisas simples nos ajudam de verdade a crescer na fé e na amizade com Deus. Do pequeno se faz o grande. Ninguém começa sendo santo cumprindo os 10 mandamentos. Isso é ilusão. Quem quer começar a ser santo deve começar a cumprir os mais fáceis. Eu já falei isso para vocês tanto quando eu estava no seminário, logo nos meus primeiros anos, uma Tereclese do Brasil, que o meu diretor espiritual começou a me apertar. E vocês sabem que até hoje eu falo com muito amor e carinho dele. Isso aqui é fruto das homilias, das pregações que ele me obrigava a preparar toda semana, para que eu pudesse um dia pregar com dignidade. E vocês sabem que quando eu cheguei aqui, a timidez tomava conta de mim. E eu lembro que ele me dizia assim: meu filho, faça um programa de mudança de vida. E eu, claro, muito sistemático, sempre organizado, comecei a dizer assim: no dia X eu não vou mentir, no dia tal eu vou jejuar, no dia tal eu vou fazer isso, no dia X eu vou vencer isso. E trabalhei uns 3 dias esse programa de vida, vou tirar isso, vou colocar isso. Aí quando eu cheguei lá na frente dele, ele pegou esse programa, olhou assim, olhou para mim, rasgou e jogou no lixo. Eu parei. Mas o que é que o senhor fez? Ele falou: você não vai conseguir cumprir isso nunca. É muita coisa para você cumprir. O seu programa de vida tem que ser assim. Aí me pegou: essa virtude você vai viver, você vai fazer isso, isso aqui e isso aqui. E isso aqui você vai melhorar, isso aqui você vai melhorar. 5 coisinhas. Eu disse: mas era isso que o senhor queria? Eu passei tanto tempo fazendo isso. Ele disse: sim. Quem quer ser santo deve começar nas coisas pequenas. Então vejam, quem quer amadurecer na fé, quem quer crescer enquanto um homem, enquanto um ser humano, deve de verdade ir assumindo as responsabilidades que Deus ao longo da vida vai nos colocando. E uma das responsabilidades passa pela vivência da aliança
Que aliança eucarística, o sacrifício dominical. O crescimento de quem quer de verdade viver a fé católica passa pelo que a igreja vai orientando: é tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de esmola, vamos cumprir. E quando chegar o sábado santo, o domingo da Páscoa, nós possamos olhar a nós mesmos, contemplar a Eucaristia e dizer: Senhor, eu consegui, sou um vencedor. Ou: Senhor, eu não consegui como queria. Ou: Senhor, eu não consegui de jeito nenhum, como eu tenho que crescer e mudar na minha vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, observem que nosso Senhor Jesus Cristo, durante 40 dias, Ele foi tentado por Satanás. 40 dias Ele foi tentado. E nós, que somos tentados 40 anos, e eu que sou tentado há 38 anos, e você que é tentado há 70, 60, 50, e vai ser a vida toda assim. A tentação, muitas vezes, ela vai bater a nossa porta, algumas vezes ela vai conseguir vencer, outras vezes ela não vai conseguir vencer. Por quê? Porque algumas vezes nós seremos fortes, outras vezes nós seremos totalmente fracos. E observem que a tentação, o próprio nome já diz, vem naquilo que nós somos fracos. Nunca o inimigo vai tentar em algo que você não é propenso a cair. Sempre ele vai tentar a te derrubar naquilo que sabe que você é fraco. Pode ser até pela curiosidade de querer descobrir algo novo, de talvez imaginar que aquele algo novo é algo que pode ser bom, e muitas vezes não é. Porque quando tantos jovens se viciam em drogas, pela curiosidade de querer viver aquela alegria que não possui mais, e são iludidos. E tantos outros exemplos, como a pornografia, por exemplo, em redes sociais, para aqueles que são casados, que muitas vezes começam a ser refém dessas coisas, destruindo o próprio coração, destruindo a pureza primitiva que o bom Deus nos deu. Olha, meus queridos irmãos, é preciso levar a sério e lutarmos todos os dias para crescermos na amizade com Deus. Na hora da tentação, vamos rezar. Na hora da tentação, vamos correr. Alguns são privilegiados porque Deus sempre protege. Sempre Deus protege, com uma situação ou com outra. Muitas vezes eu mesmo, como sacerdote, eu fico bobo. Como Deus nos protege. Nos protege por caminhos que muitas vezes não entendemos. E Deus vai nos protegendo. Só que muitas vezes o problema está que o homem é um pecador costumaz. Sempre tem essa sede de preencher, essa sede querendo ser preenchida de felicidade. E a felicidade muitas vezes não é em coisas que preenche, mas que afasta cada vez mais o homem de Deus. Olhem aqui o texto santo. Ele foi tentado por Satanás. Minha gente, eu não sei se vocês conseguem entender a proporção dessas palavras de São Marcos. Ele foi tentado por Satanás. Ele é Deus. Se ele foi tentado por Satanás, que é Deus, e o diabo sabia que ele era Deus. Eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus diz: cala-te e sai dele. Se o demônio sabia que ele era Deus, foi tentá-lo. Imagina eu e vocês. Imagina nós, que o diabo sabe que não somos Deus, que sabe que somos humanos, quebradiços,
Somos de barro, qualquer coisa a gente quebra todinho, se despedaça todinho, e nunca mais vai ser a mesma coisa. Se o diabo é ousado a tentar o próprio Deus, o que ele não faz comigo e com vocês todos os dias? A nos tentar. Certa vez eu encontrei um homem que ele dizia assim: padre, tentação não existe, é coisa do homem. Eu disse: isso já é uma tentação. Sabe por quê, meu Senhor? Porque tem coisas, minha gente, que de verdade vêm nos tentar para nos destruir. E o inimigo é assim. Se vocês pegam a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, vocês vão ver: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Se a gente não reza, a gente não vai ter fé. E se a gente não vai ter fé, a gente não vai conseguir resistir ao demônio. E vejam que esse mesmo demônio que tentou Jesus é o mesmo Satanás que vai tentar Pedro. E o Senhor vai dizer: Pedro, eu rezei para que a tua fé não desfaleça, e quando tu venceres, confirma os teus irmãos. Minha gente, nós vivemos em uma guerra santa. É Deus contra o demônio contra Deus, e a gente no meio. Deus buscando nos seduzir, o demônio buscando nos atrair. Deus nos seduzindo no seu caminho de liberdade, e o demônio nos aprisionando no seu caminho de escravidão. Quem é o livre é aquele que é obediente a Deus, e quem é o escravo, quem é o prisioneiro, é aquele que é cheio de vícios e não tem forças para lutar contra os determinados pecados. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é o 5º dia da quaresma. Aquele propósito que eu fiz a vocês, de escolherem um pecado para lutar contra ele, vocês já começaram. Se já começaram, já devem ter percebido que a luta é dura, que é difícil, que muitas vezes vai doer, mas é preciso lutar, porque para Deus nosso Senhor essa luta é importante, porque é nos momentos que nós estamos lutando e dizendo: isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer, mesmo que muitas vezes se sinta tentado a fazer, é preciso tomar consciência de que não posso. E é claro, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes a gente vai perceber, lutando contra o pecado, como nós somos pequenos. Eu acho tão bonito o povo de Deus. Eu acho tão bonito o nosso povo quando começa a levar a coisa com seriedade. Uma pessoa por esses dias me dizia assim: ô padre, o senhor mandou eu escolher um pecado. Eu escolhi. E o pecado que eu escolhi é não olhar para certas coisas. Mas padre, olha, eu perdi a conta no dia. Quantas vezes eu era tentado a olhar o que eu não devia. E eu disse: meu Deus, eu sou mais pecador do que eu imaginava. E aí eu dizia a essa pessoa assim, que é uma pessoa que me custa muito, que eu quero muito bem, melhor dizendo, eu dizia assim: olha meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos num seminário, num mosteiro, num convento, por incrível que pareça, quanto mais a gente reza, mais um lixo a gente se sente. Porque a gente vê que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente reza, sempre tem um animal aqui dentro de nós, querendo nos devorar a nós mesmos, nos destruir. Isso é o quê? É o fruto da concupiscência. Essa concupiscência
É essa desarmonia que vem o tempo todo querer de verdade nos desumanizar. Observem, minha gente, que as pessoas dizem assim: mas padre, pecar é humano. Não! Pecar é desumano. Por que, padre, pecar não é humano? Porque Deus não fez o homem pecador. O pecado é coisa de Satanás. Deus não criou o pecado. E vejam que se o pecado fosse humano, quanto mais a gente pecasse, mais humano a gente ficaria, mas é o contrário. Quanto mais a gente peca, mais desumano a gente é. Olha que coisa. Então, logo, essa sentença não é verdadeira. Essa premissa não é digna do homem. Pecar não é humano, pecar é desumano. Então é preciso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós cristãos aprendamos a entender essa mensagem de Jesus. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É levar a sério a vida, apesar dos percalços do caminho. E esse caminho aqui, ele é muito bem enaltecido pelo salmista hoje ao cantar o Salmo 24, que assim nos diz: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Quem é verdade? É Ele. E quem é o amor? É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ergo sum. Vitae, vie, veritas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento, na carta de João, João diz: Deus caritas est, Deus é amor. Então, qual é o caminho? É caminhar, estar e permanecer em Deus, usufruindo da sua graça todos os dias. Ele é a verdade, Ele é o amor. Então, por que eu devo cumprir os mandamentos? Porque eu quero de verdade estar em Deus, apesar das minhas misérias, dos meus pecados, das minhas limitações. Enquanto cristão, eu sou chamado a ser um discípulo de Cristo, ou seja, viver na minha vida, na minha carne, tudo aquilo que Ele viveu, apesar da minha pequenez. E olhem que quando eu digo isso, eu não estou falando ad extra, não. Eu estou falando ad intra também. Não é só para vocês, mas eu me incluo nessa história também. Santo Agostinho, em um dos seus textos, ele diz assim: para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. É a mesma coisa. Para vocês aqui eu sou o padre, mas com vocês eu sou cristão. Do mesmo modo que eu pastoreio vocês, eu estou com vocês na caminhada rumo ao céu. É uma pena que a liturgia, ao fazer essa mudança aqui no Brasil, no primeiro domingo do advento do ano de 1970, até aí a missa era celebrada versus Deum, como comumente e vulgarmente vocês dizem assim, o padre de costa para o povo. Talvez alguém mais velho aqui deve lembrar, né? Mas não era de costas para o povo, era o padre de frente para Deus e o primeiro que estava a conduzir o povo no deserto da vida. Ele, o primeiro, a estar aqui celebrando, oficiando o sacrifício e dizendo: eu sou o primeiro, venham atrás de mim e vamos rumo aos céus. Então, toda a mensagem anunciada, pregada, dita, exortada aqui, ela serve para vocês e principalmente para mim, para que todos nós possamos crescer na amizade com Cristo e chegarmos aos céus. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós não temos outro caminho, se não pedirmos ao Senhor, o bom Deus, que na sua bondade e na sua misericórdia nos faça rezar esse salmo de hoje, 24, com a nossa vida. Nos faça de verdade viver esse salmo. E o que é que o salmo diz? O salmo, ele está aqui como assim, esse é o contexto. Davi, ele está se sentindo meio que perdido ali, tentado, e vocês sabem
que depois desse salmo aqui, 26 salmos, ou 25, dependendo da conta das Sagradas Escrituras, no Salmo 50, Davi vai chorar o seu pecado. Por quê? Porque caiu em tentação, e a tentação venceu. Quando ele manda matar o esposo, né, quando ele manda matar Urias, o hitita Urias, colocar na frente do exército para que ele esteja morto, para ele ficar com a esposa dele. E Davi aqui está começando a entender que na sua vida ele só vai ser feliz se ele estiver em Deus, e depois cai. Como se ele estivesse na sequidão e buscasse se preencher de Deus, como nós que viemos à igreja nesse desejo de nos preencher totalmente em Deus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Esse salmo aqui deveria ser rezado pelos jovens, para que não se perdessem no mundo. Deveria ser rezado por nós adultos, que muitas vezes somos propensos a cair e a nos desumanizar. Recordai, Senhor, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De me lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha pena de nós, tenha piedade por cada um de nós, nos ajude, nos oriente, nos ilumine, para que, vivendo em meio ao século, em meio ao mundo, nós possamos sempre, em todas as circunstâncias da vida, nos sentirmos atraídos por Ele, para que, em meio às quedas e às dores, nós possamos nos levantar depois de uma queda, mas nunca nos levantar cabisbaixos, mas sempre com um olhar diante do horizonte, contemplando a grandiosidade de Deus, que não cansa de nos perdoar, que não cansa de nos esperar, e que pacientemente, no nosso tempo, nos chama à conversão. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, como homem de Deus colocado à frente dessa igreja, eu quero convidar vocês, vamos com dignidade fazer o que a igreja nos propõe. Dê essa chance a você de descobrir de verdade quem você é. Cumpra isso que a igreja nos pede: o jejum, a abstinência, a caridade, viver de verdade uma vida de oração para alcançar os céus. E assim nós tenhamos a alegria no domingo de Páscoa, de verdade entendermos que em meio às dores da vida nos existe uma esperança, e a esperança consiste em alcançarmos um dia os céus.